capítulo 36 do livro de Jó, diz assim: E acrescentou Eliú e disse: Espera-me um pouco e te mostrarei, porque ainda tenho palavras a falar a favor de Deus. Trarei a minha notícia de longe e atribuirei justiça ao meu Criador, porque certamente não são mentirosas as minhas palavras. Contigo está um que é íntegro em seus conceitos. Eis que Deus é muito grande, mas não despreza ninguém. É poderoso em força e sabedoria. Não outorgará vida ao ímpio, mas aos afligidos fará justiça. Não tira os seus olhos do justo, mas sim os tem sobre os reis no trono, e serão exaltados. E se estiverem presos em grilhões e aprisionados em cordas de aflição, ele lhes dará conhecer a obra deles e que, portanto, prevaleceram as suas rebeliões. Além disso, abre os ouvidos deles para a correção e lhes diz que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em deleites. Mas se não ouvirem, serão passados à espada e perecerão sem sabedoria. Mas os hipócritas de coração o irritarão mais e não clamarão quando ele os prender. Falecerá a alma deles em sua juventude e a sua vida entre os impuros perece. Ao pobre livrará da sua aflição, e na aflição despertará o seu ouvido, e deste modo te livrará da angústia para um lugar espaçoso, livre de todo o apuro, e te assentarás numa mesa cheia de gorduras. Mas tu te encheste do juízo do ímpio, sustentam-te o juízo e a justiça. Pelo que teme que em sua ira não te tire com golpe violento, o qual não possa se separar de ti, nem com grande resgate. Estimaria ele as tuas riquezas? Não, nem o ouro, nem todas as forças do poder? Não desejes a noite em que desapareçam os povos do seu lugar. Guarda-te e não te voltes para a iniquidade, pois esta tens escolhido mais que a aflição. Eis que Deus é excelso em seu poder. Quem há que ensine semelhante a ele? Quem lhe tem prescrito o seu caminho? E quem lhe dirá: a iniquidade tens cometido? Lembra-te de engrandecer a sua obra, a qual contemplam os homens. Todos os homens a veem, o homem de longe a enxerga. Eis que Deus é grande e nós não o conhecemos. O número dos seus anos é inescrutável. Ele reduz as gotas das águas ao derramá-la como chuva segundo o seu vapor, as quais destilam as nuvens, gotejando em abundância sobre os homens. Quem poderá, porventura, compreender a extensão das suas nuvens e o som estrepitoso da sua tenda? Eis que sobre ela estende a sua luz e cobre com ela o fundo do mar, porque por esses meios castiga os povos e a multidão dá mantimento em abundância. Com as nuvens e cobre a luz e ordena que não brilhe, interpondo-a com as nuvens. A ela anunciará o trovão, o seu companheiro, como também ao gado, sobre o vapor que se eleva. O capítulo 36 do livro de Jó vai falar sobre as afirmações de Eliú, e ele diz que é perfeito em conhecimento. Os amigos de Jó, eles conheciam a palavra de Deus. Porém, eles olhavam para a situação de Jó e julgavam de acordo com o que eles sabiam. Porque quando nós olhamos alguém que está caído, nós muitas vezes nos perguntamos qual seria o motivo. Por muitas vezes, nós olhamos e fazemos o nosso próprio julgamento de acordo com o nosso conhecimento. Mas sabemos que somente o Senhor, Ele pode fazer o impossível, aquilo que Ele quer. Eliú, ele diz a Jó, se engrandecendo, ele fala sobre a situação de Jó.
Ele fala a Jó, explicando a Jó como Deus trabalha, como funciona a palavra de Deus e quais são as consequências de atos pecaminosos. A grandeza de Deus era sabida por Jó, mas o seu amigo, se aproximando e falando as palavras, ele fala sobre vários requisitos, várias qualidades de Deus. Como se Jó não entendesse absolutamente nada. Como se Jó estivesse caído em pecado e precisasse se arrepender de alguma coisa. E Jó escuta essas palavras e o seu coração sabe que ele confia em Deus e que algo o Senhor está fazendo. Jó, ao certo, no seu desespero, na sua aflição, ele clama por socorro dentro da sua alma, porque ele não quer ficar naquela situação. Quem deseja, quem gosta ou sente prazer na dor? Quem acredita que vai sentir felicidade em sofrer? E Jó, ele entendia que aquele processo de dor, sofrimento, era sim a mão de Deus. Quando ele vê os seus amigos conversando com ele, falando quem é Deus, sobre as consequências dos erros, sobre o arrependimento, Jó entende que ninguém consegue enxergar a alma dele. Ninguém consegue enxergar o que tem dentro do coração deste homem. Porque por mais que ele fale que ele é inocente, que ele não é pecaminoso, que ele não tem a intenção de pecar, que ele não tem a vontade de errar, a vontade de pecar contra Deus. E que se ele está naquela situação é porque Deus ele tem propósito em todas as coisas. Um homem de força, de fé, de coragem, que entende que a sua dificuldade, o seu sofrimento é para engrandecer e glorificar o nome de Deus. E é na posição que Jó se encontra, sofrendo essas perseguições, ouvindo que ele precisa se arrepender. Jó continua nessa batalha espiritual. Jó continua acreditando que os seus amigos vão estender a mão e não apedrejá-lo, e não sufocá-lo. Mas isso não acontece. Porque o que se espera num sofrimento e numa dor é um socorro, é um alívio. Porém, Jó sabia que ele precisava se manter naquela posição, porque Deus, ele queria Jó naquela posição. Porque Deus, ele sabia do coração de Jó, Deus compreendia o caminho de Jó. Que os nossos corações possam estar confiantes no Senhor. Que o Senhor possa nos livrar e nos alimentar com a sua palavra, com o seu perdão, com o seu amor. E que nós pensemos todos os dias o quão é importante conhecer o nosso Criador, entender os seus propósitos, os seus desígnios e confiar nele. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.